Aproveitando que a gente já entrou nesse assunto dele, agora a gente já tá vendo novidades, porque começou realmente, né, o julgamento. E quais são as... Como é que tá aí o tudo ou nada, né? Começou na segunda-feira, na verdade. Né? A segunda-feira, na verdade, começou... A gente tá numa parte lá de escolha dos jurados. Tá. Tinha uma lista inicial que era mais ou menos 100 potenciais jurados. Eles têm que reduzir essa lista. Eles estão reduzindo essa lista para 45. Para que a defesa e a acusação possam escolher. A defesa vai recusar, acho que 10, até 10 pessoas, e a acusação vai recusar 6, para você chegar lá no número de 12 jurados. Lá são 12, vão ser 12 titulares. Como é isso? E olha que legal. Como é que avalia? Olha que legal, 12 titulares e 6 suplentes. Tá. Se alguém passar mal de alguma coisa, troca. Troca. E isso é legal, porque é júri longo, os outros 6 suplentes ficam ali acompanhando a prova igual aos outros. Né? Mas só que ele não vota. A diferença do Brasil pra lá é o seguinte, aqui o nosso jurado ele tem que ficar incomunicável. Eu achei que lá ficava também, lá não? Não. Assim, incomunicável que eu digo entre eles. Lá, ele fica incomunicável com a família dele. Mas eles todos vão se comunicar. Mas ele não pode ter contato com ninguém de fora. Assim, não. Nos Estados Unidos depende assim. Depende se o juiz vai determinar que eles ficam sequestrados, Aí né? fica até no Aí lugar ele bota separado, num hotel, né? separado. Por conta de Aliás, tem uma mídia, série que é muito legal, chama The Jury, que é uma simulação de um julgamento onde só um dos jurados não sabe que o resto de todo mundo é ator. E essa série é muito legal porque fica todo mundo só fazendo coisas absurdas. E o cara que tá lá, ele tá achando que tá participando de um júri real, entendeu? Sim. O cara tá julgando sério o negócio. E vem umas coisas... Mas lá eles decidem se os jurados vão ficar sequestrados ou não. Pela notícia que eu vi, acho que da TMZ, parece que não ficariam sequestrados, mas ainda não foi definido isso. Porra, 8 semanas? 8 semanas. É muita coisa. Do O.J. Simpson foram 270 dias. Tá maluco. E eles ficaram, né? Teve divórcio. Teve gente que perdeu emprego, teve gente que ficou... Porque não podia ver a funciona isso? família, meu Cara, Deus. porque naquele caso o juiz entendeu que eles tinham que ficar, que a influência da mídia Mas a poderia escolha, prejudicar. como é que é feita? Dos jurados ou se vai ficar ou não sequestrados? Lá a escolha, como os jurados eles podem conversar entre eles, e é o princípio deles de que lá a decisão tem que ser um consenso... É unânime, né? Entre eles. Nesses casos graves, onde você pode levar a pessoa ali para esses crimes violentos a uma prisão longa ou prisão perpétua, como é o caso dele, é uma decisão unânime. E um dos motivos que leva à anulação do júri nos Estados Unidos é a pobreza do debate dos jurados. Então, se eles entenderem que eles não conversaram o suficiente, que não tinham argumentos suficientes ali para eles discorrerem, você anula o júri e faz de novo. Sim. Aqui no Brasil, ao contrário, eles não podem nem olhar muito para o outro. Porque isso dá uma quebra. Então é o inverso. Aqui. Totalmente inverso. Completamente inverso. Aqui é cada um por si, lá é o grupo. Aqui não precisa da unanimidade. Aqui a gente se contenta com 57% dos votos dizendo que a pessoa foi a autora do crime. Se você não tiver o consenso, principalmente porque está sendo inclusive pedido para ele a prisão perpétua, né? Que é a pena máxima lá no estado de Nova York. O júri é anulado. Aí tem que fazer tudo de novo, né? Tem um advogado, que é o Alan Dershowitz, ele é um fera nos Estados Unidos e ele estava no júri do O.J. Simpson. Eu não sei se ele continua, mas ele estava como advogado do Brian Kohlberger, aquele do assassinato da Universidade de Idaho, dos 4 estudantes. E ele dá uma entrevista muito interessante e inteligente. Ele fala o seguinte: eu não preciso convencer todos os jurados. Eu só preciso convencer um. Plantar dúvida em um. Se aquela pessoa eu conseguir plantar dúvida, por exemplo, aqui na Juju, acabou. O elo está quebrado. Então, existe... Desde que ela não seja uma pessoa que se leve a ser convencida facilmente pelos outros. Por isso que essa fase de agora é importante. E aí, o que acontece? Eles têm lá no corpo, na equipe dos advogados, que são pessoas... Isso é muito bem mostrado na série do O.J. Simpson. Que eles são advogados que vão ficar olhando, e não só advogados, né? Mas pessoas, olha, presta atenção, olha a Juju, ela tá inclinada para a defesa. Então, assim, vamos nela. Então, eles focam exatamente... Eu vi isso, eles não vão focar nos 12. A previsão, no caso... É muito interessante isso. Do Puff Daddy, é que ele tá gastando entre 7 e 10 milhões de dólares com a equipe de defesa dele. Porque ele botou alguns advogados bem renomados, etc. Só que, e dentro desse custo, tem também de uma especialidade que tem nos Estados Unidos, que são o dos consultores de júri. Que é justamente isso que a Clara está colocando. Essa semana, que eles estão lá desde segunda-feira, e vai acho que ser decidido na próxima segunda, ia ser hoje, mas eles retardaram para a próxima segunda,
a escolha dos jurados, os advogados estão trabalhando muito com esses consultores. Que fazem porque eles fazem perguntas. Eles fazem perguntas para os jurados. Certas. Então, alguns foram excluídos porque, por exemplo, um dos jurados respondeu que ele não ia conseguir ficar sem fumar a maconha dele. Não vou poder ficar sem maconha. Não dá. Aí foi excluído do júri. Não tinha como ficar. Entendeu? Aí a outra, porque ela trabalha na HBO, que fez a série do Puff Daddy. Então essas pessoas todas... A outra porque teve já casos com o juiz, trabalhou lá com o juiz, etc. do caso. Essas pessoas todas vão sendo excluídas. A outra porque já tinha tido violência sexual contra ela. E aí é um dos temas que a gente vai ter lá, violência sexual. Aqui a gente não tem isso. Aqui o advogado pode excluir também testemunhas com justa causa ou sem justa causa. Tanto o advogado quanto o Ministério Público. Cada parte tem 3 para excluir sem justa causa. Então você está ali analisando a pessoa, dispenso. Com justa causa, aí você demonstra por que a pessoa é impedida ou suspeita, porque são as mesmas causas do juiz. Mas lá, eles têm isso também, só que eles têm essa análise diferente das pessoas. É mais levado a sério. Quem aqui viu o vídeo do Puff Daddy agredindo a ex dele. A Cassie Ventura. Por quê? E pra defesa, eles queriam já que a pessoa tivesse visto. Eles não querem que as pessoas não tenham visto o vídeo. Sim, tem que estar ciente já. E ela não pode mentir. Porque pra gente é muito ruim se for uma surpresa negativa. Um vídeo negativo vindo como surpresa, pra quem tá na defesa, é muito ruim. Porque a pessoa pode mudar de ideia. Entendeu? Agora, depois que você já viu uma vez o vídeo, 2 vezes, 3 vezes, aí já vai entrando ali, já vamos entender se aquilo ali faz parte mesmo ali da conspiração que ele tinha ali para tráfico de pessoas, exploração sexual, se tá dentro daquele contexto, ou é um contexto de violência doméstica, onde ela entrou com uma ação contra ele. Então é a questão ali da discussão. Lançou não, já tem uns meses já, o documentário na HBO. A gente assistiu. Do Puff Daddy. Eu e a Juliana, nós assistimos. E assim, sinceramente... Ali eu não acho que mostrou muita coisa, eu não vi nada demais no documentário em si. Mas eu acho que eles não têm as provas da acusação. Apareceu ali que o cara gosta de uma festa com garota de programa e gosta de usar droga no meio. Mas ali, provas em si, eu não vi nenhuma, assim, de, nossa, não sei o quê. É isso que a gente não entendeu. Já tem provas, então? Tem muita. Quais são? Aí tem um dado que é muito interessante, porque, assim, a gente está lidando com a promotoria, né, ali que ela não é do estado, né, só, né, ela é federal, que fica no estado ali na parte sul de Nova York. Para vocês terem uma ideia, é o melhor escritório, né, o melhor district attorney dos Estados Unidos. Então, assim, a quantidade de casos ganhos que eles têm, a taxa deles é muito alta. E lá nos Estados Unidos, é uma outra coisa legal, até o Luciano explicar, todos os crimes você pode fazer transação penal. O que quer dizer isso? Então, já foi oferecido para o Puff Daddy, né? O seguinte, você quer se declarar culpado, a gente já fecha aqui o número X de anos de cumprimento de pena que você vai ter que fazer. O que isso quer dizer? Isso não vai a julgamento, não vai a júri, tudo se encerra, ninguém mais saberia de absolutamente nada, porque foi transacionado. Isso foi oferecido a ele. Foi oferecido novamente há 3 dias antes de começar o júri agora. Mas o que acontece? Ele poderia aceitar, se declarava culpado, a defesa e a acusação vão na frente do juiz. Não foi divulgado. Não foi divulgado. Aí, o que acontece? O juiz aceita, defesa, acusação, estão ok, estão de acordo, ok? Tantos anos, porque como, inclusive, a gente fala de crimes contra a dignidade sexual, aquilo fica tudo selado, ninguém mais tem acesso a absolutamente nada. Sempre. 100% sigiloso, e ele vai começar o cumprimento de pena. O que quer dizer isso? Que a promotoria vai salvar dinheiro do contribuinte, porque esses júris são uma fortuna pro bolso do contribuinte também, e para ele também, porque ele vai custar uma fortuna, porque ele vai ter que, quanto que vai ter que desembolsar para, né, buscar provas, defesa, contratar investigadores, é um monte de coisa. E lá você pode fazer transação penal de crimes dolosos contra a vida. Aqui no Brasil a gente não pode fazer.
Só alguns tipos penais que você pode transacionar. Só que ele decidiu que ele não queria. Mas aí vem duas coisas, né? São duas consequências, se você pensar nisso, né? Você estava 3 dias do júri, a defesa está preparada. Há 3 dias do júri, a defesa já está preparada, ela já sabe o que ela tem. De duas, uma, né? Que a gente estudando ali o caso dele. Ou o acordo que foi proposto não era muito bom e a quantidade de pena era muito elevada, e considerando que ele já tem seus 56 anos... 56, acho que 56, e pouco, considerando a idade dele, somando com a pena, tipo, vai ficar esse tempo todo, acabou. Acabou. Anos lá. Aí não quer. Já seria praticamente prisão perpétua para ele. Então, pode ser isso um lado. O outro lado pode ser, peraí, as provas que eu tenho de que foi tudo consentido e de que aqui a promotoria está vindo com um argumento de que é um argumento preconceituoso com o estilo de vida que ele tem e que aquelas pessoas que estavam ali estavam todas de formas consentidas ali, usavam drogas consensualmente, mantinham as relações de forma consensual, pode não ser o seu jeito, o jeito dele ou do outro, mas era o jeito daquelas pessoas que frequentavam aquelas festas. Ninguém estava ali forçado. Esse é o argumento da defesa. Sim. Basicamente, esse é o argumento da defesa. E eles tiveram ali um ganho já para o júri, muito grande da defesa. Qual foi o ganho que eles tiveram? Este processo não começa com o Profidelli, não começa no criminal, ele começa no cível em 2023 com o primeiro processo da ex-namorada dele. Daquele primeiro processo que ele fez acordo, surgiram vários outros processos até vir o criminal. Falando de episódios mais antigos, lá atrás. Hoje ele responde mais ou menos a umas 60 ações cíveis e tem um advogado nos Estados Unidos que faz muita propaganda, porque lá você pode fazer propaganda, ele botou até um telemarketing para receber denúncias desse caso. Ele fica capitaneando que ele fala que ele tem mais ou menos uns 400 a mais que ele pode entrar. Mas olha o tanto de coisa que... Mas tem que ver o que é... Só que é litigante profissional. Mas aí o que acontece? Qual foi o ganho da defesa? A promotoria, ela vinha muito na construção da tese dela, levando um aspecto histórico desde os anos 2000, embora ela tenha restringido a acusação dela a 5 situações, 5 crimes ali, com as suas 5 vítimas. Só. Ela não veio com o negócio lá de trás. Então ela veio naquele momento ali. Então o que o juiz falou? Não vou permitir que seja apresentado para os jurados o anterior, o passado. Isso para a defesa foi um ganho absurdo. Embora, mesmo assim, tá falando de 2008 para cá, é bastante tempo. Deve ter muita coisa para aparecer e ninguém sabe exatamente o que vai aparecer. Você vai piorando, né? E só que as coisas são estranhas. Por exemplo, a vítima 1 aceitou usar o próprio nome. Que é a Cassie. Sim, porque tem vídeo todo dela. A vítima 2, 4 e 5 não querem usar o próprio nome. Pediram para ficar anônimas. Não querem aparecer. Não. Elas têm esse direito. A vítima 3... ela tinha aberto mão do anonimato. Só que ontem eu vi os promotores falando de que eles não conseguem contactar ela. Então ninguém sabe se ela vai aparecer ou não. Olha quanta coisa vai surgindo no meio do caso. Quantos ingredientes interessantes que vão colocando. Porque tem tudo que a imprensa gosta. É um cara cheio de dinheiro. Que já se reinventou não sei quantas vezes. Eu acho que com essas festas sexuais, com droga envolvida. Porque assim, quando ele vai pro tudo ou nada, ele vai levar a gente com ele. É isso que eu ia falar. E aí ele falou assim, eu vou cair, mas vai cair mais gente comigo. O que deve estar de gente apavorado ali. Ele não fez isso sozinho. Sim. É impossível, não é? Assim, a gente está falando de festas que eram gigantescas. Não, e tem vídeos e tudo de todos os artistas que frequentavam. Freak-offs. Ele falou, tudo bem, eu vou cair, eu vou me ferrar, mas eu vou levar muita gente comigo. A questão é que a gente vai ficar sabendo quem são essas pessoas. Porque isso tudo, né, eu não consegui receber ainda o rol das testemunhas todas. Eu vi uma entrevista do Harvey Levin, que é o da TMZ, que é quem tem mais proximidade com todas aquelas celebridades. E ele falando que ele tinha informação de que os vídeos com celebridades não vão ser exibidos. Será? Foi exatamente a pergunta que, na entrevista que ele estava dando, ele... mas será? Então, Tudo que vocês querem ali, o que a imprensa está divulgando há muito tempo... Eu tenho certeza que não vai vazar mais nenhum nome midiático. Nenhum nome vaza. Não sei. Não vaza, eu tenho certeza absoluta. Contato move o mundo. Esses caras são os maiores do mundo. Então, tá mexendo com muita gente poderosa, né? Não vai aparecer tá mexendo com muita gente poderosa, mas ao mesmo tempo ali, ele também
era muito poderoso. Então, é assim, a gente tem que entender o que vai acontecer ali, porque diferente, vamos lembrar do Harvey Weinstein, lembra dele? Quando ele também abusou de várias atrizes, né, e foi condenado, mas tudo acontecia no quarto de hotel dele. Então, ele levava, é como se você, tipo, eu fosse o Harvey, eu levava a Juju, tava trancadinho ali. A gente está falando de uma estrutura gigantesca de festas, onde pessoas ficavam, elas eram obrigadas, quem ficava no freak-off, você ainda ficava ali em cárcere privado, porque como as mulheres eram obrigadas a fazer a prática sexual, e mesmo contra a vontade delas, elas eram drogadas. Sim, elas eu vi eram, isso. Que tinha até uma estrutura de médicos para caso a pessoa passasse mal. Você não saía dali até que você não tivesse mais marcas, para tudo sumir do seu corpo. Então, você tem ali os fixers, os cleaners. E aí, o que acontece? É muita gente. Mas isso é real. Mas essas pessoas, mas ele foi pego de surpresa. Essas pessoas não vão ser pegas de surpresa. Por isso que não vão aparecer. Elas já estão mexendo os pauzinhos. E eu vou te falar que até ele, se for preso, vai ficar muito pouquinho. Ele vai se livrar. Aí, o que acontece, né? Eu conversei, né, com um amigo meu, jornalista lá, que teve contato com um grande escritório de relações públicas e que ele trabalha ali com grandes celebridades. Eles foram fazendo vários acordos. Eu até perguntei, mas ele tem, pelo sim, pelo não, Carla, é acordo. Tira meu nome da tua boca, você não pode mais fazer, eu pago o que tiver que pagar para assumir. Mas que nesse momento não está passando nem Wi-Fi ali, e muita gente, isso está. Ele está correndo um risco muito grande, sim, porque quando você está falando da quantidade de dinheiro que ele está tendo que gastar, né? E assim, é o dinheiro da família dele, né? De filho, é um monte de coisa. De novo, a promotoria ali trabalhou com muita calma. Até porque, assim, eles já tinham a denúncia pronta, e assim, a busca e a apreensão foi acontecer só 6 meses depois na casa dele em Miami. E vamos lembrar aqui que quando eu falei que a questão da transação penal, só 4% dos crimes naquele escritório é que vão a júri. Todo o restante, 96%, acaba fazendo transação penal, porque eles são considerados os águias. Assim, diz que a pior coisa que pode acontecer na tua vida é você cair ali. Sim. E isso alguma também foi muito pensado, tá? Porque assim, por que Nova York? Não é à toa, não era, entendeu? Ele tem outros endereços de residência. É mais ou menos como no caso do Johnny Depp. Só que no caso do Johnny Depp, era uma ação civil. Lá nos Estados Unidos, tudo vai a júri popular, civil ou criminal. O civil é o petit jury e o criminal é o grand jury, né? Então, são 7 no civil. E aí, eles vão escolher um estado, porque era para isso acontecer aonde? Na Califórnia. E qual que é a diferença? Porque o estado da Califórnia era o estado do Me Too, que era o estado de residência dele. Ele faz o quê? Olha como os advogados são águias. Eles vão escolher o estado aonde saiu o artigo de opinião da Amber Heard, do jornal. E aí o que acontece? É um estado mais... lembro E aí disso. o seguinte, então ela não tinha... Aí o seguinte, ela foi desmascarada, independente de qualquer coisa, mas assim, a Califórnia para ela seria muito mais favorável. Então, tudo, gente, é muito bem pensado. Cada detalhe, né? Não cultura, tudo assim, isso. É muito analisado o que vai... Tanto que chegaram muitas outras denúncias, lembra depois? O próprio promotor começou a não aceitar. As denúncias estão lá, mas assim, não vou fazer confusão aqui, porque de repente você traz aí um negócio que não é verdade. Agora, tem uma entrevista muito interessante, a gente tem esse vídeo, mas eu não trouxe, né? Aqui, que é o seguinte, tem um homem que vai ser preso num desses resorts do Trump. Já tem um tempão, tá? Se não me engano, eu acho que isso foi durante a pandemia. Ele vai lá fazer um assalto, ele acaba sendo preso. E lá nos Estados Unidos, todos os depoimentos são gravados, que eu acho que isso é corretíssimo, né? Então, ele começa lá e ele começa a barganhar com o policial, né? Que está interrogando ele. Ele fala assim, olha, eu tenho algo muito pior para te contar. Ninguém sabia de freak-off, de Puff Daddy, de nada. Ele vai contar para este policial que ele foi um dos escravos sexuais das festas do Puff Daddy, ó. E esse vídeo existe.
Então, assim, o que mostra que... Aí o policial olha pra cara dele e fala, você é louco? Sabe? Tá tipo falando? assim, Sim. sabe? Então, e aí enquadram ele no crime que ele tinha cometido lá no resort do lado do Trump. Mas esse depoimento existe, a gente tem esse depoimento é maravilhoso. Muito antes de qualquer... sabe, de falar acusação qualquer coisa dele. que a Cassie tenha feito. Nós temos um amigo, Eduardo Corrêa, inclusive é do quadro ali, ele é atleta profissional, já veio aqui. E ele trabalhou de segurança na casa do Puff Daddy? Lá em Miami. E em uma festa, na festa de Ano Novo, inclusive, ele foi segurança na casa. Olha só. Ele contou vários detalhes, mas ele falou que, assim, Nunca viu nada. Era uma festa, tinha a família dele na festa, os filhos novinhos, muitos famosos, mas era uma festa muito bem organizada e, assim, ele não viu nada demais. É que devia ser muito escondido, né? Tipo, até lá mas dentro, ele falou né? que na casa dele não eram essas festas, porque, assim... Porque você tinha as white parties sim. e depois você vinha com as freak-offs. O problema todo, que é o que pesa, o Luciano pode explicar aqui também, é que ele fazia festas fora dos Estados Unidos. E aí, tráfico internacional de pessoas para prática de... E aí que vem, né? Que vem as grandes questões ali com relação a ele. Eles utilizaram uma lei federal. E o que vocês acham Aí quando eles usaram a lei da RICO, que é justamente para possibilitar que os procuradores botaram a empresa dele como sendo uma empresa que era dada para a prática de tráfico. Então é daí que entrou essa história do tráfico de pessoas. Internacional de pessoas. Igual já tinham Mas você vê feito. como a mídia... Igual já tinham feito com o R. Kelly. Mas a mídia dá que foi condenado fantasiada. A mídia fantasia muito. A mesma coisa que eles fizeram. Eles usaram a mesma lei. Mas ele também levava pra fora, então? Não, dele ali tinha pornografia infantil, tinha exploração infantil. Mas do jeito que a mídia passa, parece que, meu... Nossa, e o R. Kelly, eu era tão fã dele. Nossa. Mas o R. Kelly foi a primeira vez que eles usaram a lei, esta lei específica americana, que aí possibilitou ir para o aspecto federal, enquadrar ali como federal. Vai ser um júri, né, Luciano? Vai ser muito legal. Eu até brinquei que a gente vai fazer vai ficar... Todo dia vai ter informação sobre... Porque assim, eu recebo muita coisa aí, também divido com o Luciano, pra gente explicando para as pessoas. Sim. Porque é completamente diferente e completamente inesperado, tudo que pode acontecer lá dentro. Não dá pra saber o que vai rolar, né? E assim, então, no final desse julgamento, que são 8 semanas, se for unânime, já sai a pena também, né? Sim. Já sai. Não necessariamente sai a pena. Será a condenação. E pode depois demorar até 6 meses. Vocês lembram da Elizabeth Holmes? Sabe? Vocês lembram dela? Não. Da maluca da gota de sangue? Não. Gente, essa mulher é maravilhosa. Ela enganou todo mundo nos Estados Unidos. Ela enganou o presidente dos Estados Unidos, né? Secretário de Estado. Era uma doida que ela inventou uma empresa que você tiraria uma gotinha de sangue e essa gotinha faria todo o screen, né, de testes, de um monte de coisa. Tipo teste genético. Não, mas de tudo, sei lá, colesterol, diabetes, com uma teoricamente, com uma gota de sangue, ela vendia que ele ia conseguir mapear todos os seus problemas de saúde com uma gota de sangue. E essa empresa chegou a valer $1 bilhão. E ela tinha uma loucura que ela se vestia igual o Steve Jobs, que ela achava que ela era o Steve Jobs feminino, assim. Mas uma mulher completamente bem. Ela enganou muita gente. Muito. Ela teve contrato, acho que foi com a CVS. Né? Foi. Um contrato gigantesco. E assim, é algo assim que você fala, muitas pessoas foram mal diagnosticadas porque ela soltava exames errados, então... Ela assim, diluía o sangue, porque como não dava uma gota de sangue, os médicos não conseguiam fazer a análise. Não, é assim, aí horrível. diluía o sangue em água, sem perdão pra ela. Tá. Aí ela foi condenada, tá? Só que aí, pra você ter uma ideia, demorou acho que foi 6 ou 7 meses para o juiz decidir qual vai ser a pena. Lá é tudo diferente. Aqui que já rapidamente aqui é na pressa, né? Então aí ele espera preso, né? Sim. Ele vai continuar preso. Ele pode apelar, não é pode isso? Apelar, pode recorrer. Eu vi mês passado isso, que ele tá... Eu até comentei aqui já. E não tá feliz com a comida? Não, ele não tá nem comendo, porque ele tá falando que vão envenenar. Ele tava preocupado que a comida dele pudesse ter sido envenenada. Exato, ele tá... Mas parece que agora melhorou. Ele não para de falar isso, que ele vai morrer, que vão envenenar a comida dele. Ele ficou na ficou 8 dias sem comer. Mesma penitenciária do Jeffrey Epstein, né? Sim. Que se suicidou, prédio, né? Eu não acredito nisso. Mas eu vi uma entrevista do diretor, do antigo diretor dessa penitenciária, falando que lá eles têm 2 pavilhões, o oeste e o leste, e ele já tá num pavilhão que é mais tranquilo, que não é para os presos mais perigosos.
que ali é uma penitenciária onde tem um extremo rigor ali do que é bem ruim entra, lá, né? do que sai. Eu vi uma reportagem falando que é muito sujo, é bem... não deve ser bom. Botaram ele numa das piores dos Estados Unidos, assim. Lá é a única que tem em Nova York, né? Mas se ele for condenado, ele vai parar. Não. É porque ele ela é gigantesca, é muito grande. É como se fosse um prédio o negócio. Ele não tá. Se ele é condenado, aí ele vai pra Sing Sing, aí é uma penitenciária, aí tem algumas ali. Sim. E assim, é complicado, né? Porque se condenado for, é condenado contra prática de crimes contra a dignidade sexual. São presos que também não são bem não é gente boa. Mas e vocês, com a experiência de vocês, assim, como que vocês veem esse... O fim desse caso. O fim, assim. Eu acho que ele já está condenado, né? Já foi condenado. Eu acho muito difícil. Eu ainda tenho meu lado defensor, né? De advogado de defesa. Tem como ainda. Eu acho que eu tô ansioso para conhecer as provas da defesa. Então, as da acusação, mais ou menos, todo mundo meio que já sabe. Os depoimentos podem vir. Dificilmente vai ter algo a mais, os vídeos, etc. De repente aparecem uns vídeos com celebridade, alguma coisa, causa uma surpresa. Pode ser. Mas eu quero conhecer as provas da defesa. Isso é algo que eu fico segurando, porque pode ter muita informação diferente. E a defesa não solta, né? Não, você tem que aguardar. Isso mudou, aí, você tem que segurar a surpresa para a hora, entendeu? Para você, porque senão, se você divulga antes, o que acontece? Você dá... Fica morna... Você dá a possibilidade da outra parte já contra-argumentar e você perde aquela sensação de novidade no jurado. Exato. O jurado quer ter aquela sensação de que ele conheceu aquela prova, ele teve acesso àquilo, ele teve aquele momento. Aquele opa. Mas peraí, tudo aquilo que eu vi, olha a prova que está sendo apresentada aqui. Então isso faz parte. A possibilidade de chamarem, por exemplo, pessoas que estavam com ele na época, que foi, tipo, a namorada dele, que foi a Jennifer Lopez, existe a possibilidade? Sim. A defesa pode chamar quem ela quiser e a acusação também. E diferente, né? Do nosso aqui, que eu tenho que juntar todas as provas 3 dias antes, lá o júri funciona um pouco diferente. Então, de repente, aparece alguma prova que precisa ser juntada, vai ser discutida com o juiz e vai ser apresentada para o jurado. Vai ser primeiro discutido ali, apresentar a evidência, etc. Você não precisa ter aquele conhecimento prévio. Aqui, no Brasil, funciona como? 3 dias inteiros antes do júri, a outra parte precisa ter conhecimento daquilo que você vai apresentar no júri. Tá. Então, você tem que ali ter a perspicácia daquilo que você vai juntar e não necessariamente aquilo que você vai juntar é aquilo que você vai usar. Mas você junta. Porque se você não juntar, você não pode fazer uso depois. Sim. Mesmo que apareça uma prova, assim, fundamental. Sim. Não pode. Mas, Luciano, você não acha, por exemplo, vamos pensar, né? Porque ele não é o único que está sendo julgado, né? Tem outros nomes com ele dentro desse mesmo processo. Mas não é famoso. Não é famoso. Pessoas como que estavam trabalhando, Daddy, mas da empresa dele, enfim. Então, acho que, se não me engano, são 5 ou 6 nomes.